Boa noite. A gente vai falar da busca da efetividade de indicadores na cultura. E para nós, administradores, gestores, é um tema bem complexo a cultura e a gente está aprendendo, tá? A gente está em constante aprendizado. É diferente do pessoal da cultura que tem as ferramentas de gestão para trabalhar. A gente não, a gente tem as ferramentas, mas a gente precisa adquirir o conhecimento. Eu dividi em duas partes. Primeiro eu vou apresentar para vocês a TSTEC, a TSTRI, para quem não conhece, os projetos que nós já desenvolvemos aqui em Ouro Fino. E depois eu e o Thiago, em comum acordo, nós dividimos as 4 perguntas, eu respondo 2 e o Thiago 2, companheiro da Alberto. Então as 2 perguntas, como estabelecer métricas, e a segunda sobre o software. E eu vou discorrer sobre esses 6 itens abaixo. A TSTEC e TSTRI, eu vou explicar para vocês agora. A TSTEC é uma empresa multinacional, fundada no Japão em 1960, a sede dela é em Saitama, mundial, e nos Estados Unidos, nas Américas, em Columbus. Projetos, eu vou citar aqui também, além de culturais e esportivos, que fizessem com que a gente desse oportunidades, fizesse alguma coisa para essas crianças, esses adolescentes, não perseguissem esse caminho tortuoso. Então esse foi o nosso grande desafio, e nós aceitamos. Então, para os próximos 3 anos, a gente começou a trabalhar na redução, tentando fazer alguma coisa para reduzir o número dessas crianças em conflito com a lei. Fizemos a primeira reunião em abril de 2017, quando a gente já tínhamos os parceiros já de projetos, explicamos o que a gente queria. Em julho de 2017, teve a primeira reunião de um comitê que a gente tem em Leme. Aí eu queria agora citar ontem o professor Lasmar, que eu vou explicar para vocês como funciona a minha experiência num grupo, numa comunidade que a gente trabalha com representantes. Nessa foto aqui tem o pessoal do Poder Judiciário, tem Poder Público, tem tiro de guerra. Então, todos os segmentos, igrejas, entidades, então todo mundo se reuniu em Leme para a gente fazer esse trabalho. Então, nós chamamos ele de Comitê Coragem. Vamos lá no conceito de definição de métricas. Através desse concurso de redação que nós fizemos também, o que a gente queria identificar? Qual seriam as nossas oportunidades para a gente estar trabalhando de forma preventiva com esses jovens, com esses adolescentes? O tema era a cidade que eu quero para mim. Então, aqui são tabulações, foram 31 escolas, surgiram 4.000 nas redações, 4.622 ideias. Pode passar? E, para nossa surpresa, desculpa que eu estou sem pointer aqui, 60% das ideias estão voltadas para quê? Meio ambiente, segurança pública, saúde e violência. Então, são as condições básicas, Eles não queriam shopping center, eles não queriam cultura, não estou preocupado em ter um ginásio de esportes, que o dilema é péssimo, tá? Então, qual que foi o consenso que nós chegamos? A gente precisaria realmente investir em cultura para a gente tentar motivar essas crianças também. São populações, dos itens de cada pilar, pode ir também, pode passar. Quais foram as métricas que nós começamos para suportar os projetos? Foi através dos nossos parceiros, Então, desde o início, a gente tem a parceria com quem? Com o Balaio do Cerrado. Por quê? Tudo que a gente tem de recurso incentivo fiscal é para cultura ou para esporte. O que a gente precisa? A gente precisa de especialistas para estar ajudando a gente nesse terreno cultural, que não é realmente o objetivo de uma indústria, de uma empresa. Então, desde o início, a gente tem esse suporte do Balaio do Cerrado para a gente fazer o quê? A gente transformar a cultura em oportunidade realmente, fazer algo com métricas, Pode seguir? Então, o que foi delineado nas escolas, Parceria principalmente com as escolas. Então, todos os nossos projetos têm parceria com as escolas. Então, o que a gente queria ver? Se aquelas crianças, quando eles estivessem praticando alguma coisa cultural ou esportiva, melhorasse o quê? Frequência na escola, comportamento e as notas. Esses eram os indicadores. E essa foi a metodologia. E depois eles eram graduados, medalha de ouro, prata e bronze. Pode seguir. O acompanhamento menciona os indicadores, vários projetos.
Então, o que nós percebemos? Que de fato melhorou o aproveitamento. Então, o amarelo e o roxo são projetos diferentes, e o que dá para a gente ver? Que de fato melhorou. Se vocês observarem ali, está difícil ali de enxergar, mas aqui está mais fácil, que de fato 65% bom comportamento, 45% notas excelentes. Quais disciplinas? Português e matemática. Então essas eram as metas também. Então o que a gente viu? Que de fato isso funcionou, né? As crianças incentivadas melhoraram o aproveitamento na escola, tanto frequência, comportamento e também notas. Pode seguir. Vou falar um pouco do Comitê Coragem. O Comitê Coragem, o que ele tem de mais legal, e eu acho que é o que faz ele sobreviver? Ele não tem protagonismo. Ninguém é mais do que ninguém no Coragem. Então, a indústria que patrocina, a juíza, o poder público, todo mundo tem direito de opinar e todo mundo constrói junto as ações. Então, não existe protagonismo. São dados estatísticos, né, que a gente acompanha também, além dos projetos, a gente acompanha os dados também, né, das estatísticas das crianças, né, infração, pode seguir. Qual que é o fluxo? O que a gente faz no Comitê Coragem, na verdade? Ali do lado direito tem as causas apontadas para essas crianças entrarem em conflito com a lei. São dados de 2017, mas elas continuam. Suficiência econômica, dependência química é complexo, né, para a gente trabalhar alguma coisa, baixo grau de instrução, falta de perspectiva profissional e desagregação e desamparo familiar. A maioria desses itens está muito ligado ao que nós falamos ontem e hoje de novo, né, que é a questão de qualificação. O que a gente faz? É mais ou menos um PDCA. No outro lado tem os projetos, onde a gente pontua o que a gente está tentando resolver nas causas apontadas. Então, todo o projeto ele é analisado para ver se você está tendo eficácia ou não. E aí tem uma retroalimentação quando ele vai para o Comitê Coragem. O Comitê Coragem se divide em 3 grupos. O primeiro grupo analisa as causas apontadas, então aqui tem mais o pessoal do Judiciário, tem mais o pessoal do SADES, onde constantemente eles analisam quais as causas, né? O segundo grupo analisa os projetos e o terceiro analisa os novos projetos que caminham sem o TCA. O que é legal? Que para 2019, o ano que estamos agora, qual foi a nova pedida? Qual o consenso? Que além de trabalhar com as crianças, com os jovens, a gente incluísse obrigatoriamente os familiares. Então, que é a questão de valores, estrutura familiar. Então, todos os nossos projetos, a partir de 2019, da Testec, ela conta com a participação dos familiares. Então, tem trabalho com os familiares também, além das crianças. Aqui, uma metodologia interna nossa, ali, o X, o triângulo e a bolinha. Ninguém vai entender, mas eu vou falar aqui. Então, em 2017, o que aconteceu? Que é o Xzinho lá. A gente trabalhava com o pessoal do SAGES. O que aconteceu? Por que não deu certo? A gente não tinha... Não atendido por quê? Baixa adesão. O que acontecia? A gente tinha um termo assinado, os projetos iam para o CREAS, CRAS, lá do SAGES, e o que eles tinham responsabilidade? Captar os menores para participar dos projetos. Só que a adesão era muito baixa, era mais ou menos 20%. Então não tinha atração, nós decidimos, pelo Comitê Coragem, que é apartidário, apolítico, e sem protagonismo, nós fizemos o quê? Migramos para a Secretaria da Educação. Então, os projetos começaram a fazer parte da grade das escolas. Então, a gente negociava com a Secretaria, negociava com as escolas, e os projetos entravam diretamente na grade. O que a gente garantia? Público. Para 2019, já que a gente tem que trabalhar com os familiares, qual foi o consenso? Não dá para trabalhar nas escolas, porque não dá para pedir para os diretores da escola garantir alguma atividade com os pais. Então, nós migramos das escolas, aqui em 2019, agora a gente trabalha diretamente com as entidades assistenciais. Então, nossos projetos estão dentro das entidades assistenciais. Pode seguir. Mais dados estatísticos, né, do número de crianças aprendidas. Isso aqui é a atuação das entidades, né, executoras. Vamos falar agora do software. Por que nós criamos um software? Vamos lá. Então, o que a gente precisava ter para a gente ter controle? Porque qual era a dificuldade numa cidade? Aqui em Ouro acontece a mesma coisa. Muitos empresários, muitas pessoas físicas ajudam, apoiam alguma entidade. Isso é muito legal, é muito natural, isso acontece mesmo, tá? Só que o que a gente não tem? A gente não tem um controle de quem está fazendo o que, onde e onde está precisando. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a doação de um software
ele tem a informação das escolas, todas as escolas estão cadastradas, todas as crianças estão cadastradas, todos os menores infratores estão cadastrados, a gente tem essas informações, e todos os projetos que a gente realiza em Leme são cadastrados no software. Qual o objetivo? O objetivo é esse mapinha embaixo aqui, todo colorido. O que a gente consegue fazer em Leme? A gente mapeia. Por quê? Porque a gente trabalha com projetos preventivos. Qual é esse mapeamento? Então, o bairro que tiver vermelho significa o quê? Significa que tem muitas crianças em conflito com a lei. Então, é ali que a gente tem que colocar projetos sociais. O amarelinho está mais ou menos, o verdinho está bem, obrigado. Então, o que a gente tem? A gente tem um software que tem um mapeamento de onde a gente tem que atuar. Mas o que eu falei? Que a gente não tinha controle. Então, o que nós passamos a ter? Todo mundo pode cadastrar os seus projetos aqui, todas as entidades. A gente tem a possibilidade de colocar algo que é maravilhoso, que é o quê? Cadastrar voluntários. Existem muitos voluntários, muitas pessoas que são voluntárias e não têm, na verdade, oportunidade. Então, a gente consegue cadastrar voluntário por aptidão, por habilidade. Então, comprovadamente ele tem habilidade, a gente cadastra também e eles ajudam nos projetos. Aqui é o algoritmo, né, que a gente consegue ver, comparar. E aqui é o mapa que eu já comentei. Esse aqui, sempre que a gente faz qualquer mudança de direção, e eu mostrei para vocês, 2017, 2018, 2019, a gente faz um termo e todo mundo assina. Prefeito, secretário, juíza, a gente tem tudo documentado. Por quê? Não tem protagonismo e a gente está beneficiando quem? As crianças e os jovens. Então, esse é o nosso foco. Então, tendências políticas, a gente nunca recebe com bons olhos, principalmente no coragem, tá? Porque a gente quer, na verdade, a gente beneficie os menores. Vou agora, finalizando, falar dos projetos da Testec Leme, rapidamente. Esse aqui foi um projeto de grafite. Esse é, de novo, do grafite. Esse aqui é o projeto que eu conheci o Thiago, em Ribeirão Preto, né? Nós tivemos a formação desse projeto, e foi o primeiro projeto, na verdade, nós fizemos em parceria, né? Porque, como fizemos em parceria? Conheci o Thiago? Não conheci o Thiago. Só que tem projetos que você consegue fazer com várias empresas. As empresas aportam, ele aportou para Ribeirão Preto, eu aportei para Leme, 100 crianças que ele aportou balé, né? Fizeram balé, 100 crianças que fizeram dança de rua. E a formação, o grande dia, foi no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, as crianças foram lá com os pais, então foi um evento que eu acabei conhecendo o teatro, foi bem legal. Esse aqui é o Dança Bacana, né, que eles fizeram a dança de rua. Ultra Pirueta, você está fazendo isso esse ano, né? Bem legal também, Ultra Pirueta, que é circo. Esse aqui é o Pedalando para o Futuro, que esse projeto a gente faz constantemente em Leme, que é ligado, na verdade, a esporte. Leme parece mentira, mas é caótico o trânsito de bicicleta, tá? Então as pessoas não têm muita noção de direita, esquerda, fila única, fila dupla, então a gente está fazendo o quê? Prevenção. Então a gente está treinando uma nova geração de crianças que vão andar de bicicleta corretamente, né? Que é no trânsito, principalmente, tem muitos acidentes. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estou preocupado, vou ter que tomar também com você assim, preocupado. Primeiramente eu queria agradecer, né, a equipe do Balaio do Cerrado, nas pessoas do Rubem, da Kátia e da Marisa, né, que foi quem cuidou da nossa logística e programação para estarmos aqui. Quero dizer que eu estou muito feliz, vim de Uberlândia especialmente para esse momento. Fiquei apaixonado pela cidade, né, muito aconchegante, acolhedora. E vim também com a missão de responder duas perguntas para vocês relacionadas à busca da identidade na cultura. Mas antes, eu gostaria de contar um pouquinho de onde eu venho, o que eu faço, né? Então eu vou apresentar para vocês o Grupo Algar, né? Esse é o nosso fundador, o Sr. Alexandrino Garcia, e o nome Algar vem das iniciais do seu nome, né? Então, Algar, né? Alexandrino Garcia. E ele tinha esse lema, que era trabalhar para seguir a comunidade. Esse é o prédio que nós trabalhamos, esse é a UD, né? Onde ficam a presidência, os diretores e as unidades corporativas. Esse é o prédio que fica lá em Uberlândia. É um grupo empresarial empreendedor familiar e agora em outubro vai completar 89 anos, ou seja, é um empresarial nosso, brasileiro, né, capital nacional, mas com uma governança consistente, né, perene desde então. Desde a fundação do grupo, a gente atuou em vários setores, mas hoje nós concentramos a nossa atuação em três.
que é TIC, né? Todo mundo conhece essa expressão agora, né? Tecnologia da informação, etc., comunicação, entretenimento e agro. Pode passar. No TIC, nós temos duas empresas principais, que é a Algar Telecom e a Algartec. A Algartec é uma operadora de telefonia, provedora de internet, entre outros, né? E a Algartec é uma outra empresa do grupo que, dentre outras atividades, é um contact center, né? É uma empresa que atende outros clientes. No ramo de entretenimento, nós temos dois resorts muito conhecidos. Um é o Rio Quente Resorts, que fica em Goiás, né? E o outro, a aquisição mais recente, é a Costa do Sauípe. E na parte de água, nós temos a Algar Farming, né? Que são a gestão das fazendas que nós temos negócios nesse setor. E nós temos algumas unidades corporativas. A primeira delas, pode passar, é o CSC, né? Que é um Centro de Soluções Corporativas. Nós estamos conversando mais cedo sobre isso, né, Humberto? É uma tendência dos grandes grupos empresariais. Na prática, como é que funciona, né? Cada empresa tinha o seu financeiro, talentos humanos, política, etc. E a gente consolidou tudo isso num único centro que atende a todas as empresas atualmente. Então, a gente teve otimização de espaço físico, de recursos, né, e melhorou a gestão. Então, talentos especializados, processo administrativo, suporte e ganho de escala. Nós temos também uma universidade corporativa, como vocês têm esse espaço, né? E eu vim falar hoje, especificamente, pode passar, do Instituto Algar. Mas acho que melhor do que eu falar, eu queria mostrar um vídeo institucional. E aí, como vai sair o som só ali, eu gostaria de pedir para a gente fazer o máximo de silêncio possível para a gente conseguir ouvir, tá bom? Alguém pode apagar a luz, por favor? Ali na porta. Tá. Só Quando eu entro na sua vida e te mostro um caminho diferente do que você imaginava, eu sou a transformação. Eu sou o impulso quando você sabe o que fazer e eu te dou o que você precisa para tentar. Quando você me olha e o meu olhar transforma o seu jeito de pensar e te coloca em contato com as suas raízes, eu sou a cultura. Se eu te ensino sobre os livros e sobre a vida, eu sou a educação. Eu sou o esforço no dia em que eu acredito em você. E isso te faz superar todos os limites. Agora, se você olha ao redor e não encontra ninguém, mas eu encontro você e te levo comigo, eu sou o futuro. Eu sou a soma de milhares de pessoas, oportunidades e sonhos. Eu sou o Instituto Algar. Então, esse é o Instituto Algar. Nós fundamos o Instituto Algar em 2002. Nós estamos debaixo de uma governança, do Conselho Consultivo. Nós ficamos aqui de crédito que eu mostrei para vocês. Nós conseguimos a titulação de OCIP desde 2007, né? E nós estamos presentes em 30 cidades, e ali apareceu 8, né? Então vou corrigir, né? Em 8 estados. E qual é o nosso papel? Realizar as legislações de atividade social das empresas Algar por meio de programas estruturados. Então, como é que funciona? O Instituto Algar, concorda que ele não gera receita, é uma associação sem fins lucrativos. Então, quem gera receita são as empresas do Grupo Algar. Então, nós conseguimos e conquistamos o direito de gerir todos esses recursos para investir em programas estruturados. E é por isso que eu achei que o tema muito oportuno, né, de falar sobre futuro, emprego e cultura, porque é isso mesmo, programas estruturados em que nós iríamos associar a nossa marca e colocar o nosso dinheiro em algo que a gente conseguisse perceber realmente que é algo que merece, que é profissional e que não é algo, né, aleatório para quem passou com o serviço filho e está pedindo, né? E pode passar? Pode passar mais um? Atualmente, o Instituto atua em 4 frentes principais: educação, cultura, social e esporte.
Antes, só queria falar que eu falei na parte institucional que hoje o grupo está com quase 20 mil associados, né, que é como nós temos os nossos funcionários, eles são chamados de associados. Então, hoje o Grupo Algar tem quase 20 mil funcionários que nós chamamos de associados. Na frente da educação, nós trabalhamos com programas educacionais, porque quando o Instituto Algar nasceu, ele nasceu com a missão maravilhosa de ajudar a melhorar a educação no Brasil. E era muito aquela história do beija-flor do incêndio, né? Nós sabemos que a gente não tinha todo esse potencial, mas nós queremos muito pegar nossa gotinha e contribuir com essa melhoria da educação. Então, o foco sempre foi educação e continua sendo até hoje. É claro que agora a gente abriu outras frentes, mas a educação sempre foi o cerne da nossa essência, né? E nós temos alguns programas que acontecem com fundação escolar, com voluntários da empresa que vão até escolas ministrar algumas formações. Então, temos muitos programas estruturados educacionais há muitos anos. Pode voltar, por favor. Na parte da cultura, pode voltar. Mais sim, por favor. Na parte da cultura e do esporte, nós atuamos por meio de leis de incentivos fiscais, patrocinando projetos, que eu vou contar um pouco mais à frente, né? E na parte social, com todos os programas que a gente atua, ele tem, na verdade, na ponta um cunho social. E aí, nós vamos falar, é impossível não falar sobre isso nesse seminário, né? Como é que nós conseguimos patrocinar tantos projetos de esporte, de educação, de cultura? Como que a gente faz isso? Por meio dos incentivos fiscais, né? A gente tem a missão de promover o patrocínio de projetos culturais, esportivos e sociais a serem feitos por meio das leis de incentivo. Ou seja, nós brincamos lá internamente que a gente gosta de rapar o tacho, né? Então, onde a gente tem potencial para fazer a renúncia fiscal e, em vez de pagar o imposto, usar essa brecha da lei para poder investir em um projeto social que a gente consegue acompanhar o resultado, estar lá junto e ver o que foi de impactante, nós vamos fazer isso, né? Nós temos essa opção com uma governança interna. E aí, como é que a gente faz isso? Ao longo de 16 anos de existência, né, a gente já está caminhando para 17, a gente acabou estruturando um modelo de governança para fazer isso, para ficar uma coisa profissionalizada. Então, nós temos a empresa, né, e aí foi criado um comitê de incentivos fiscais que tem 3 pessoas que têm voz de voto, né, vamos dizer assim. Então, nós temos no comitê a holding, né, que é a assessoria de marca. Nós temos também a Algar Telecom, que é a nossa principal empresa, que gera maior número de receita e, consequentemente, maior potencial para investir. E nós temos também o Instituto Algar com a parte de responsabilidade social. Então, são 3 cadeiras para serem votadas. Então, como é que funciona na prática? Os projetos chegam para esse comitê, a gente submete os projetos a uma política de incentivos que foi criada, e cada voz tem a sua momento de fala e vai deliberar, de acordo com o que foi definido, para onde vai esse recurso. E aí, os projetos eles podem ter um cunho de valorização regional, que a gente chama de estratégicos, né? Com qual tipo de projeto nós gostaríamos de envolver a nossa marca para que a gente conseguisse um maior alcance, visibilidade, um aspecto até mercadológico. Ele pode ter também cunho promocional, que é assim, eu quero fazer patrocínio de um projeto para poder beneficiar algum cliente com um benefício exclusivo, levá-lo para assistir um espetáculo. Então, ele pode também ter um cunho promocional. E a grande parte do que acontece nos incentivos, ele está focado no social. E aí nós temos algumas premissas, né? Projetos que já são, assim, que ganham muito espaço, vão para o topo da nossa lista. Projetos que atendam crianças e adolescentes, né? De áreas de vulnerabilidade social, que sejam de formação contínua, que tragam algum tipo de retorno a médio e longo prazo, etc. E aí, aqui tem alguns critérios, simplesmente ganhar tempo, Kátia, eu vou pedir para você passar o slide. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, nós temos esse site, incentivo.algar.com.br. Então, se você é um produtor cultural, um proponente, e você quer submeter algum projeto para o nosso patrocínio, você pode entrar no site, clicar lá e submeter o seu projeto nesse link. Então, nós não trabalhamos por meio de edital, nós não soltamos editais, nós não trabalhamos assim. As pessoas que têm interesse entram nesse portal, colocam o seu projeto e a gente vai fazer a avaliação junto daquele comitê de incentivos fiscais. Tá tirando a foto? E aí é basicamente isso. Essa aqui é a carinha desse site, desse portal, né? Você vai clicar em seu projeto, vai submetê-lo, ele vai passar por uma avaliação, podendo ou não ser aprovado de acordo com as premissas e critérios que estão estabelecidos anteriormente. E agora vamos falar um pouquinho de números, né, que é o que a gente veio aqui para contar também. Esses dados que eu trouxe são dados de 2018, né, então a gente pode conversar um pouco mais sobre eles. Em 2018, nós fizemos investimentos em patrocínios na casa de 11 milhões de reais. Destes, nós temos 64 projetos em 12 cidades, em 4 estados, atendendo 72 mil pessoas, dentre elas
a família, criança, adolescente, né? E aqui está o valor exato, 11 milhões, né? E ali está o número precisamente. Pode passar. E aí nós gostaríamos de trazer para vocês entenderem o quanto para nós cultura é algo que nós realmente entendemos como importante, como uma ferramenta transformadora e que realmente nós acreditamos piamente, estamos cumprindo lá o propósito do nosso início de criação do Instituto, que era melhorar a educação, só agora como a gente melhorar a educação? Por meio de ferramentas como a cultura, o esporte. Então aqui a gente que é um meio, né? Vocês terem uma noção, lá foram 33 projetos, né? Dos 64 que nós falamos no slide anterior, pode voltar, é isso mesmo, 64 mesmo. De 64 projetos, nós patrocinamos 33 só de cultura. Nisso, nós estamos falando de quantos milhões? Pode passar mais um. Daqueles 11 milhões, 7 milhões foram investidos em projetos culturais. Então, é para vocês terem noção da grandeza disso para nós, né? E aí, eu trouxe para vocês, que eu achei que era muito válido, o nosso histórico de patrocínios desde que começou o Instituto Alcar. Então, nós começamos no ano de 2003, está vendo lá, com um projeto, com cerca de departamento de patrocínios. E a gente vai aprendendo como fazer isso, vai melhorando o nosso processo, melhorando a governança, até chegar no ano de 2018 com 64 projetos, né? E 11 milhões de investimentos. Ao todo, já foram 546 projetos e mais de 70 milhões de investimentos em projetos de arte, cultura, esporte, programas educacionais, etc. Né? Desses 70 milhões que eu falei aqui há pouco, 55 milhões e meio foram em projetos culturais. Ou seja, a gente realmente faz um investimento muito alto nesse sentido, nesse fator. Né? Ou seja, quase 80% dos projetos que nós patrocinamos foram relacionados à cultura. Né? E aí, nós trouxemos um aumento em 2018 de 18% em relação a 2017. Outros números que nós trouxemos que enxugou ser importantes. Né? Hoje, nós temos quase 20 mil associados. Desses, nós temos 2.150 voluntários. E como é que eles podem ser voluntários dentro do Grupo Algar? Eles podem se voluntariar para N coisas, dentre elas participar de programas educacionais. Por exemplo, Clube da Correspondência, que troca cartinha com uma criança de forma anônima durante todo um ano e depois tem encontro dessas pessoas. Para quê? Para melhorar o estímulo da escrita e da leitura. Né? Porque, por exemplo, olha que interessante, olha como é que a gente ensina no meio da carta. Então, se a criança quer uma palavra errada, eu não corrijo ela abruptamente, não sou rude, etc. O que eu faço? Eu reescrevo uma frase com aquela palavra corretamente para que ele tenha contato com a palavra certa. E assim a gente vai fazendo esse trabalho para melhorar essa questão da cultura da leitura e da escrita. Né? E esse é só um dos exemplos, mas assim, tem gente que vai lá na escola dar aula, por exemplo, de uma oficina ambiental, vai dar aula de assuntos, né, que são preparados para isso. 115 escolas, mais de 300 educadores, alunos, cidades impactadas. E aí nós viemos então, né, com a missão de responder duas perguntas, né, mãe? Não é que dividiu, né, que bate para todo mundo e fica bem complexo, né? E aí, pode passar. Para mim, antes eu quero falar sobre isso que o meu amigo Rubem deu um spoiler, ele está na moda da spoiler, então ele deu um spoiler aqui, né? Eu trouxe recortes desse movimento que a gente está com a desde o início do ano, do estudo que foi feito pelo Ministério da Cultura, né, que foi encomendado, entre aspas, pelo Ministério da Cultura para a FGV, né, para provar qual que era o retorno do investimento, por exemplo, na Lei Rouanet. E esse estudo comprova que de cada R$1 que ele investe em projetos na Lei Rouanet, eu retorno para a comunidade R$1,59. Por quê? Porque eu gero emprego, eu gero renda, a economia criativa está acontecendo aqui o tempo todo, né? E a primeira pergunta que ficou para mim, hoje, foi, pode passar, como a cultura pode contribuir para um modelo de mais sustentável e eficiente? Antes de responder essa pergunta, eu queria muito que a gente refletisse sobre a pergunta em si, né? Ali eu achei muito interessante quando ela foi construída, e ela trouxe ali desenvolvimento mais sustentável e eficiente. Pode passar um. O que significa sustentável? O que é um desenvolvimento sustentável? E aí eu fui buscar algumas definições que eu julgo importantes e eu cheguei nessa, né? Que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de geração atual, sem comprometer a capacidade às futuras gerações, é aquele que não esgota os recursos para o futuro. Eu fiquei pensando, muita gente pega esse conceito só para a questão ambiental, né? Os recursos naturais. Mas eu achei tão interessante contextualizar o nosso assunto, porque realmente, se eu consigo, né, por meio de uma gestão cultural, garantir que essa geração de produtores, esses projetos atuais, consigam se manter e ainda deixe de alguma maneira um legado para as próximas, estou sendo sustentável. É isso que é a propósito da pergunta. E a outra parte da pergunta fala sobre eficiência.
E aí eu gosto muito de trazer sempre esse contraponto para essa palavra eficiência, né? Eu gosto mais da palavra eficácia, né? Vocês sabem a diferença das duas palavras? Entre eficiência e eficácia? De maneira simplista, olha o que diz ali sobre ser eficiente, né? Ser eficiente é o ato de fazer certo as coisas. E a eficácia é fazer as coisas certas. O que o Rubem disse mais cedo? É o que eu penso também. Quando eu tenho um modelo profissional de projetos, eu invisto energia naquilo que é mais prioridade, eu não dispenso energia com aquilo que é futilidade, dispersor de tempo, de energia, de talento. Então, assim, eu vou direto naquilo que realmente vai me trazer um tipo de retorno, seja de imagem, ou retorno financeiro, ou um retorno para o atendido que eu busco contemplar com esse projeto. E aí, respondendo essa pergunta, o que eu pensei? Que a gente consegue tornar esse processo cultural mais sustentável à medida que a gente começar a pensar nele como realmente um setor da economia. Né? É o componente parar de pensar com a cabeça pequena de Pires e pensar assim, não, eu faço parte de uma área, de um setor da economia que gera emprego, que tem conteúdo para entregar para quem é consumidor de cultura algo de qualidade, né? Promovendo aqui uma economia no meio que eu estou inserido, mas para o profissional. E eu queria muito falar sobre isso, porque ele e o Humberto pode falar bem sobre isso. A gente está do lado de cá, né? Do lado do patrocinador. Então a gente tem contato e há muitos projetos que chegam aqui todos os dias. E assim, gente, infelizmente, chega muita coisa que você fala, não, meu Deus, não acredito também, teve coragem de apertar, enviar no e-mail, mandando esse tipo de coisa para mim. Que não tem um mínimo de cuidado, tem um mínimo de zelo com relação àquela que é a proposta, o objetivo. Então, assim, é o que eu quero dizer. Quando eu disse profissionalizar, é isso mesmo. É ter cuidado na elaboração, na justificativa, no propósito, o que eu quero com aquele projeto. Acho que é muito disso mesmo. Transformar esse setor, não em algo assim, mas é social, vou lá levar uma coisa para fazer na escola tal e vou pedir tantos reais. Não é só isso, né? A gente quer conhecer realmente o que vai ter por trás, enquanto segurança, qualidade para quem está colocando o seu dinheiro ali e a sua marca junto. Capacidade técnica tem a ver com isso, então não vou gastar muito tempo, né? Qualidade na execução, produto final. O Humberto aqui não me deixa mentir. No encerramento do Dança Bacana, que é aquele projeto que nós patrocinamos em Ribeirão, era um encerramento, né, um espetáculo de um projeto de dança. E assim, nós ficamos maravilhados com a qualidade do projeto. Figurino, cenário, o cuidado com cada detalhe, muito profissional. E aí isso nos faz acreditar de uma maneira que a gente está colocando realmente o nosso dinheiro em algo que vale a pena continuar investindo. Porque assim, não era só um projeto para tirar 100 crianças da rua e colocar numa aula de balé ou uma dança de rua. Né? A gente queria muito mais que isso. E ali foi um introduzido para aquelas crianças e adolescentes valores como excelência, como fazer o melhor, como ter cuidado com o entrega. Então isso para nós também é algo que a gente leva muito em conta. E aí o Rubem falou sobre uma questão que é o bem que não é tangível. A gente tem que parar para a gente pensar que tudo necessariamente tem que ter um retorno financeiro. Então colocaram tanto aqui na minha mão, vou ter que fazer gestão e tem que no final sobrar tanto, vou ter um superávit. Nem sempre funciona assim, principalmente com o incentivo fiscal, né, Humberto? Porque, por exemplo, para quem não tem muito contato, se um proponente cria um projeto de 200 mil reais, ele tem que gastar aquilo com aquilo que ele colocou na planilha financeira. Se ele não gasta, ele devolve para o governo, certo? Então não tem como ele fazer lucro em algo que ele tem que fazer o gasto completo. Mas eu trouxe uma coisa para a gente pensar aqui, pessoal, que tem a ver com o legado, né? Que é o que ele disse, é o pós. Né? O que ficou daquele projeto depois que ele terminou a sua execução. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, alianças, né? Deixa eu dar um exemplo bobo. Talvez a gente fez parceria com uma instituição para pedir para fazer a execução naquele local. E acabou o projeto, e no outro ano alguém daquele local, é uma empresa privada, por exemplo, quis contratar aquela companhia para fazer talvez a convenção ou a festa de final de ano, e aí isso gerou um legado pós-execução que vai trazer um retorno financeiro e, consequentemente, tornar isso mais sustentável ao longo dos anos. Então, assim, a gente tem que preocupar que não é só aquele início e fim de projeto. Tem toda uma história que pode ficar depois de legado, de construção na comunidade ou com as alianças firmadas, que vai fazer muito mais sentido do que só trocar o tempo por dinheiro, ou então pegar o dinheiro e fazer um projeto e pronto, acabou. Né? E aí a outra pergunta que ficou no meu colo, Humberto, né? Quais critérios são os mais efetivos para medir resultados do ponto de vista do patrocinador? E aí, pessoal? Todo mundo está me ouvindo? Eu queria só reforçar uma coisa antes de responder essa pergunta. Aqui eu vou colocar primeiramente o depende, né? Por exemplo, eu falei para vocês anteriormente que o Grupo Algar ele tem 3 frentes de patrocínio.
Então tem uma frente que é de valorização regional, uma promocional e uma social. Então esse ponto de vista vai depender de onde eu estou investindo. Se é um projeto social eu tenho uma expectativa, se é um promocional eu tenho muita expectativa. Eu vou falar, claro, do social porque é a minha paixão e a minha área de atuação. Mas eu coloquei algumas coisas para a gente refletir juntos. Por exemplo, uma coisa que nós avaliamos como patrocinadores é isso, a abrangência, né? O quanto de atenção eu vou conseguir versus o real que eu vou investir. Então deixa eu dar um exemplo. Eu vou colocar R$200 mil no projeto para atender 4 pessoas e eu tenho um aqui do meu lado que vai ser 200 mil para atender 200 pessoas. Qual que eu escolho, gente? É claro que eu vou dividir ali o valor versus os atendidos e aquela per capita vai fazer muita diferença para mim, porque eu quero aproveitar o máximo que eu puder esse retorno para atingir mais e mais pessoas. Duração. Se ele é esporádico, ele é contínuo. Então, vou dizer, por exemplo, o nosso critério social, quem ganha pontos? Aqueles projetos que são de formação continuada. Então, por exemplo, eu estou falando pela ótica social, não promocional. Pela ótica social, por exemplo, chega lá um projeto de teatro que vai acontecer um espetáculo 2 vezes apenas e custa X mil reais. E aí chega um outro projeto para mim que vai ser formação continuada de criança e adolescente em teatro por 12 meses com um espetáculo no final. Eu não tenho dúvida, entendeu? Que nesse caso social, o que é de formação continuada, que vai trazer muito mais formação, desenvolvimento do adolescente e da criança, vai ganhar pontos para mim. E se ele é eventual formação também é a mesma coisa. E o mais importante para a gente, que eu acho que o Humberto e outros patrocinadores vão comportar, é o impacto social que esse projeto vai trazer para aquela comunidade em que ele foi inserido. Então, por isso que nós procuramos, geralmente, pelo menos no Grupo Algar é assim, locais de vulnerabilidade social. Então, assim, nós estamos realmente com projetos na periferia, lá onde a política pública não chega, lá onde o braço da política pública não consegue alcançar. Porque são pessoas que talvez não teriam acesso de modo algum ao teatro, a um espetáculo, né? E aí nós vamos muito em conta isso. A gente sempre pode, promove visitas de crianças que estão carentes para conhecer o teatro municipal, para assistir um espetáculo, porque aquela pode ser a primeira oportunidade que ele vai ter na vida, de entrar no teatro municipal, né? Então, assim, qual que é a nossa proposta com essa questão do impacto? É que a pessoa, a criança, o adolescente ou o jovem que participa dos nossos projetos, ele sai daquela experiência não só aprendendo algo, né? Não só aprendendo teatro, aprendendo esporte, mas que ele sai dali completo de conceitos que podem permear a vida dele e trazer novas possibilidades. O que nós pensamos, o Algar pensa? Pode ser que eu não consiga formar nenhum ator profissional da Parada Globo. Não vou conseguir formar nenhum atleta que vai jogar na seleção brasileira, mas o tempo que ele viveu no projeto trouxe para ele novas possibilidades. Ele já começa a enxergar, por exemplo, a arte como uma profissão, agora já passa a ser uma possibilidade que ele nem tinha. Ou o esporte como uma possibilidade que ele nem pensou um dia. Então, assim, é realmente dar a oportunidade para essas crianças de pensar o seguinte: existe um mundo além desse universo pequeno que eu vivo. E existe um mundo além dessa favela, além dessa comunidade que assim, eu vou contar uma coisa muito triste. Quando a gente chega numa comunidade e entrevista as crianças, não é incomum ouvir assim, ó, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser traficante. Eu quero ser o barão da rua, porque esse cara tem caminhonete, tem chácara, lancha. A gente ouve isso quase todos os dias. E qual que é o nosso papel? É trazer uma transformação e impacto social para que ele vire a chavinha e comece a perceber que existem outras possibilidades listas de conquistar uma carreira, de conquistar, né, o que ele tem sonhos. Então, assim, o nosso papel é realmente o que eu falei mais cedo. É jogar aquele beija-flor que joga no cheio de água no incêndio, tentando fazer a nossa parte. Esse é o nosso intuito, é nisso que nós empenhamos a nossa força, a nossa energia e é o nosso, né, a nossa vocação. Além, gente, claro, de todos os indicadores que a gente tem em projetos. Por exemplo, quando a gente patrocina um projeto, o que a gente pode avaliar? Quantidade de atendidos, faixa etária, sexo, frequência e evasão, quantidade de horas, de produções, apresentações, visitas, ações que são esse projeto, por exemplo. Um projeto de teatro para ensinar teatro, mas apareceu no meio do caminho a possibilidade de levá-los a um espetáculo. Então, tudo que foi extracurricular, o público atendido e as famílias que nós impactamos, porque é um indicador muito interessante. Porque às vezes a gente não tem noção disso, né? Tem uma criança aqui, mas eu impactei a família toda, eu comecei a trazer uma transformação naquela casa. E aí, Rubem, eu quero te falar o seguinte: você perguntou como é que mede. Eu queria dizer assim, é um ponto de reflexão muito grande para nós todos. Porque se eu tivesse a calculadora e me disse quanto realmente a gente consegue impactar a vida das pessoas, eu estava muito rico, né? Porque eu tinha uma fonte de informação riquíssima na mão.
Mas é um trabalho muito qualitativo também. A gente vê nos depoimentos, no dia a dia das crianças, a evolução no comportamento, no respeito com o professor, entre os colegas. A gente consegue perceber realmente uma transformação e um impacto social. Só que ainda é muito difícil mensurar isso de forma tangível em números, né? Assim, ele saiu de respeito 1 para 13%. É muito difícil você conseguir fazer uma medição desse sentido ainda de algo que é tão subjetivo. Mas é muito nítido e perceptível durante a nossa discussão do projeto o quanto a criança sai de um universo agressivo, individualista, para um universo mais cooperativo, de gentileza, de respeito. Então isso para nós é o que nos motiva a continuar, né? E aí quis trazer também um projeto que o Humberto comentou, que nós temos lá em comum com o mesmo, né, proponente, que é o Pirueta, né? E olha que legal a quantidade de números que a gente pode ter de um único projeto. Então, olha lá, quantidade de aulas, quantidade de modalidades, escolas envolvidas, bairros atingidos, crianças atendidas, familiares atendidos, empregos gerados, fornecedores. Nesse caso, tinha um plantio de árvores no projeto. Então, lá, 120 árvores plantadas no projeto. Então, quer dizer, ainda faz educação ambiental, sustentabilidade com essas crianças, né? É uma ação também muito legal, 100 livros recolhidos e doados. Eles fazem uma campanha de arrecadação de livros e doação, né? E 2 espetáculos também gratuitos que eles tiveram acesso e promovem por meio das oficinas. Então, ou seja, falando do ponto de vista do patrocinador, números aqui são muito importantes. Né? Quantidade de horas, atendido, etc. Mas eu queria reforçar de novo, para nós, que somos patrocinadores, o que a gente leva muito mais em conta e o que leva o nosso olhinho realmente a brilhar e ficar extasiado é o impacto social. É aquilo que a gente consegue promover de transformação na sociedade e no meio que a gente está inserido. A gente consegue fazer isso, como eu disse, gravando depoimentos, ouvindo histórias, contando um monte de relatos para vocês. Mas ainda é muito difícil medir isso. E aí eu acho que fica para nós todos aqui uma grande reflexão de como conquistar isso, né? De como é que a gente consegue fazer para medir de verdade, numericamente, ou com algum tipo de unidade medida, o impacto disso. Uma coisa é fato, a gente sabe que está plantando e que está caindo terra boa, né? A gente percebe frutos. Mas eu trouxe como reflexão que, assim, dá para fazer muita coisa, dá para provocar muita transformação na vida das pessoas, às vezes com um investimento que parece assim, para o governo esse valor não faz diferença nenhuma para resolver os problemas do governo. Mas esses valores aqui no governo social vai transformar a vida de 10, 20, 30 crianças, para mim já valeu muito a pena. Então é isso que nos move, esse é o nosso trabalho, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, em chutalgar.org.br, tem todos os nossos trabalhos, projetos referentes à atuação. Eu e o Humberto vai estar aqui também, não sei se dá tempo, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida no final, fazer uma pergunta, a gente está inteiro à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado.